Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa do Edilson para apresentar mais um programa, né, do Papo de Colecionador, e hoje um programa bem especial dedicado a edições especiais, né? O Edilson vai trazer aqui itens de colecionador aqui que talvez vocês não estejam familiarizados, mas eles existem e pessoas como nós colecionam essas coisas, essas edições limitadas, preciosidades, né? Coisa pra fã hardcore mesmo, né? E a gente vai mostrar aqui mais 10, né, das nossas coleções. E eu não tenho esses itens assim tão especiais, mas eu tenho edições Digipack, que são edições que eu gosto bastante, também coleciono essas edições. Então eu vou mostrar aqui alguns itens desse formato que eu gosto bastante. Eu acho que né? antes da gente até mostrar os discos, a gente podia falar um pouquinho assim, qual que é o objetivo de uma banda, de uma gravadora, né, em editar um colecionável. Eu acho que lá atrás, nos anos 2005, 2006, quando começou a queda das vendas de CD, começou muito download, as bandas começaram a perceber que se elas oferecessem uma embalagem diferente, alguma coisa especial, né, as pessoas deixariam de comprar porque era muito comum, só a caixa acrílica e mais nada, né, o encarte. E eu acho que quando começaram as primeiras edições, ou talvez aquelas voltadas para o colecionador, né, edições limitadas, uma certa quantidade, porque o bonus track já existia. Sim. Né, o bonus track já existia, mas era uma coisa assim que era convencional ter o bonus track. Né, a edição japonesa sempre tinha uma faixa a mais, mas o formato de apresentação do produto, eu acho que o objetivo era esse. O objetivo era tentar manter o fã interessado em ter alguma coisa diferenciada, né? Diferente do normal. E eu vejo hoje em dia, muitas vezes assim, não tem nem edição mais de acrílico, só sai em Digipack. Só sai em Digipack. Só sai em Digipack, ou você já compra a edição diferente, ou você não compra. E eu como designer, eu gosto bastante desse formato, porque artisticamente ele é mais bonito, não é? Foge do vulgar, que é a caixa acrílica do CD. E, como vocês vão poder ver hoje, algumas dessas bandas conseguem inovar ou fugir até do tradicional do Digipack também, com algumas particularidades, vocês vão conferir. É um esforço de criatividade. Isso. E vale muito a pena. Não acresce tanto no valor da prensagem, né? Mas essa pequena diferença vale a pena, porque normalmente são edições que são limitadas, né, como o próprio nome diz, e acabam se tornando altamente colecionáveis, né? Altamente colecionáveis. Só cortando o Gustavo, existem pessoas que vivem disso, de comprar 3, 4, 5, guarda, e depois um dia começa a anunciar por aí, né, ganhando dinheiro em cima disso. É mais ou menos uma coisa como acontece às vezes nos quadrinhos, que sai uma edição com uma capa diferente, os caras compram e depois de um tempo, agora vou vender, só eu tenho essas capas diferentes, né? Então eu não sei também se isso é realmente uma coisa colecionável a esse ponto de você realmente, né, pagar uma fortuna por isso, mas tem pessoas que pagam. Isso. Tem pessoas que realmente, para ter aquela edição, né, vai pagar um valor que às vezes não vale. Bom, então, olha, eu vou começar. A minha primeira CD que eu trouxe aqui hoje é uma banda da Dinamarca, uma banda de hard rock, um hard rock bem, eu diria, com muita personalidade, e essa banda aqui, ó, D.A.D. Esse álbum é um álbum duplo ao vivo, que se chama Psychopathic. Não é português, mas é psicopático. E o que falar dessa banda aqui? Eu vou mostrar aqui. É uma edição, como eu falei, dupla, né? Lá vem mais um. Lá vem mais um. São 4 painéis. A edição em 4 não, tem mais um. Tem escondida aqui, ó. E o que é legal? A banda. Eu gosto bastante dessa banda, mas é uma banda que eu queria comentar o porquê que eu escolhi essa banda aqui, porque ela me marcou bastante. Tem algumas bandas que a música delas está presente em alguns momentos das nossas vidas, né? E acabam
ficando marcada. A gente sempre lembra, quando a gente ouve a música, a gente lembra, fica associado a algum momento. E eu conheci essa banda quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Então era o som que estava rolando lá, eu não conhecia a banda. Era um dos primeiros álbuns deles. E inclusive foi um dos álbuns que eles ficou mais famoso, assim. E eu gostei bastante desde então, acompanho essa banda, né? Eles são muito famosos lá no país deles lá, e conseguiram alguma fama assim mundialmente. Mas é uma banda bastante legal. E para quem não sabe, né, D.A.D. é a abreviação, né? O nome da banda era Disneyland After Dark. After Dark. E a Disney Company ameaçou processar eles se eles não mudassem de nome. Daí eles abreviaram e continuaram como D.A.D. Então uma banda muito legal. Eu gosto bastante. Eles têm muita energia. Quem gosta de AC/DC, eu não diria AC/DC, porque eu acho que eles são mais pesados que AC/DC. Mas é nessa praia. Um All Might, The All Might? Aquele bandinês, The All Might. Sim, tem um pouco dessa pegada assim, e eu gosto bastante. Então a minha primeira indicação, um disco duplo, foi um dos primeiros álbuns ao vivo que eu comprei em Digipack, também por isso é a minha escolha. Então fica aqui a minha sugestão. Não deve ser muito fácil de encontrar esse álbum, mas fica aqui, ó, um álbum ao vivo muito bom do J.D. Boa. A minha primeira escolha, na verdade, é um disco que eu não consigo parar de escutar, foi lançado esse ano, de uma banda que cada vez eu gosto mais, né? Eu estou falando do Alestorm, uma banda com temática pirata, que ficou aí, substitui um pouco o Running Wild, né? Que embora não tenha parado, mas estava meio devagar e não tem a mesma força de antigamente, mas o Alestorm para mim é uma das melhores bandas da atualidade. E essa versão aqui é um digibook, né? Então é uma versão digipack, só que o encarte está colado. O encarte fica colado, né? Aqui, então com as letras, aqui as fotos, né? E caiu aqui o comercial, sempre a gravadora coloca um comercialzinho, a propagandinha, né? E aqui nesse comercial tem as versões, né, que foram lançadas desse álbum. Então tem desde o vinil até uma versão que é aquelas versões caríssimas que vem com uma bússola, vem com um LPzinho, vem com cartões assinados, né? E que a banda então usa isso daí para divulgar ou para, vamos dizer assim, aumentar a exposição do grupo. Essa versão aqui, né, como eu falei para vocês, a versão lançada em formato duplo, só que é uma bizarrice, porque esses caras são muito palhaços, né? A versão do disco tem músicas excelentes, né? E todas elas são muito legais, inclusive músicas bem festivas, né? Como México e tal. Tem um videoclipe que vale a pena você assistir, tá? Tem a música da banda, Alestorm mesmo, né? Com vocais mais até meio agressivos, depois voltam ao normal. Mas eu queria falar do CD número 2, que quando você vai escutar são exatamente as mesmas músicas, com um item, For Dogs. O que você imagina que os caras fizeram? Sim, eles mixaram todas as músicas com latidos. Nossa senhora. Se você tiver curiosidade, vai procurar. Gente, eu quase caí de costas quando eu coloquei isso. Eu falei assim, acho que é uma versão com uma mixagem ruim, uma mixagem mais seca, né? Fazer For Dogs. O karaokê, né? Não, tem latido. Tem latido. Depois, se o Gustavo ele baixar um pedacinho, ele vai colocar no fundo aí, pra vocês verem, né? É impressionante, os caras tiveram paciência de mixar latidos diferentes, de cães diferentes nas faixas, né? É bizarro, mas só podia ser essa banda. É uma banda muito assim, festeira mesmo, né? E eles têm essa ideia não só de seguir o lado da pirataria, mas eles têm momentos que são hilários, né? Eles são os caras que me parecem muito alegres. E eu ouvi dizer que eles vêm ao Brasil no final do ano. Então se eles vierem, você encontrará comigo lá, que não dá pra perder um show desses caras, né? Aí está Alestorm, né? Com o disco No Grave But The Sea. Sabe que você falou de cachorro cantando? Tem uma banda, só que é Grindcore, que são 2 cães que eles mixaram que cantam. E eu não vou lembrar o nome deles agora, mas... A gente vai procurar, e depois a gente fala pra vocês aí dos caras. Bom, meu próximo disco aqui é uma banda alemã, quinteto alemão, e também é um digibook. Meu primeiro digibook dessa banda aqui, o Crematory. Eu vou mostrar aqui. É o mesmo esquema, só que o teu é mais grossinho porque é duplo, né?
que tem o livrinho colado com as letras, fotografias da banda. Eles tinham uma tecladista, uma mina que também canta. E eu comprei, na altura eu não conhecia essa banda, e eu comprei meio no escuro. Falei, gostei, achei bonito assim, né? Diferente, né? Agradável, né? Deixa eu ver o som. E gostei do som. Eles evoluíram, eles faziam um death metal mais cru, digamos assim. E aqui eles já estavam numa fase assim mais melódica, super bem produzido. A produção é muito boa desse disco. Tem músicas bem legais, principalmente as 3 primeiras, e a que eu gosto mais é a Moonlight. Tem uma pegada meio Sister of Mercy até, assim, meio dark metal, meio gothic metal. Então, para quem gosta dessa onda dark, mas com melodia, os vocais, eles misturam vocais mais agressivos com vocais mais melódicos nos refrões. E é uma banda que eu acho, eles estão ativa ainda. E eles teve uma altura que eles terminaram, depois voltaram, aquela coisa muito comum hoje em dia, né? As bandas dão um tempo e depois acabam voltando, porque faz todo sentido continuar quando a pegada é boa. Então, olha, mais uma sugestão aqui, Crematory, e o álbum se chama Act 7. Muito bem. A minha próxima escolha é uma variação, né, do Digibook ou do Digipack numa versão maior, é o chamado Media Book. Então, o Media Book é esse aqui, que é um tamanho praticamente de um LP, tá? Só que não é vinil, são CDs. Os CDs estão aqui encaixados, né? Os 2 CDs, e o que é legal é que a arte é de tamanho família. Então, para quem curte realmente arte, você quer ver as imagens da banda, você quer ver realmente você curte aquela coisa do vinil, né? É sensacional. E aqui o caso, né, é o Halloween, o último álbum do Halloween, tá? O My God Given Light, tá? Que é um álbum muito legal. Eu gostei bastante. Tava meio desesperançoso com o Halloween nos últimos anos, eu achei que eles estavam se repetindo, né? Ou estavam mostrando muitas coisas assim, sem criatividade, sempre o mesmo estilo. Mas esse álbum aqui me trouxe esperanças de volta. Tanto é que eu irei ao show que vai acontecer em outubro agora, então mais um dos motivos que eu resolvi também pegar esse Media Book. Show de reunião, né? Show de reunião com Kay Hansen, Michael Kiske e Andy Darius, os 3 vocalistas. Vai valer a pena, tanto é que esgotou em uma semana, e eles abriram um show extra, então vai ter show no sábado e no domingo, não lembro a data de outubro agora direitinho, mas o Gustavo vai colocar aqui embaixo depois pra vocês, quem quiser, né? Acho que ainda tem ingresso pra outubro, para o segundo show de domingo, tá? E esse trabalho aqui deles vem com um bônus CD, então tem aquele CDzinho extra que são poucas faixas, 4 faixas apenas, tá? Mas que acho que o que vale a pena realmente para quem gosta, para quem é colecionador, é a qualidade gráfica, né? Para você realmente não precisar ficar com uma lupinha, a gente já tem uma certa idade, né, com aquelas letrinhas fonte 3, né, e você não consegue, aqui você consegue acompanhar as letras, quem gosta de acompanhar as letras, né, de ver um encaixe legal, com imagens, realmente o Media Book hoje em dia está cada vez mais presente, não chega a ser uma edição limitada, você encontra o Media Book, né, por aí, com um preço um pouquinho mais alto. Então, tem edições nacionais? Edições nacionais eu não conheço nenhuma, né? Mas, por exemplo, se o CD está custando, vamos fazer um valor, né, na faixa de dólares ou de euros, se o CD normal está na faixa de 15 euros, 17 euros, o Media Book está saindo por 20, às vezes 22, 25. Então é um pouquinho a mais que você gasta, mas por uma qualidade, né, que é inegável. Então, para quem realmente é colecionador, quem quer ter uma versão, eu diria assim, bonita, luxuosa, aqui está o Media Book. Legal. Olha, o próximo disco que eu trouxe aqui é uma banda que se chama Breed 77. E é uma banda britânica, mas da península de Gibraltar, ou Gibraltar, né? Que é pouco comum ver bandas de lá. E é outro disco que eu comprei quando eu vivia lá em Portugal. E também comprei no escuro por causa dessa embalagem aqui, que é um crucifixo. Deixa eu ver aqui direitinho.
Então é muito legal o trabalho gráfico. Eu não conhecia a banda. O disco foi lançado em 2000, né? Então eles já fazem aquele som, eu diria pós-grunge, já entrando para essa coisa do nu metal. Lembra um pouco algumas coisas de Alice in Chains, nas partes mais pesadas, Cold Chamber. E a curiosidade dessa banda, que é o diferencial deles, é que eles tinham muita influência de flamenco na música deles, até um pouco de música árabe também. Então tem um toque diferente na sonoridade deles. E é um álbum bacana, uma embalagem super bem feita, que eu aconselho. O álbum é um álbum homônimo deles, né? Então é o primeiro álbum deles, Breed 77. Quero ver quem consegue fechar direitinho na primeira vez. Duvido que na primeira vez que você abriu você conseguiu fechar direito. Eu duvido. Mas muito legal. Isso aí, gente. A minha próxima escolha, na verdade, é um formato meio diferente para DVDs. DVDs que vem naquela caixinha maior, aquele formato um pouco maior. Às vezes tem bandas que investem como se fosse um box. Eu estou mostrando aqui para vocês o Doro, o Dorothy Patch, a musa do metal. E ela resolveu lançar essa comemoração aqui, um DVD comemorativo, né, os 25 anos em rock, onde você tem aí 2 DVDs, e tem um CD de bônus, que é o CD do próprio DVD, o show ao vivo, mais um photobook. Então você tira aqui, são coisas diferenciadas, são 3 media books, ou 3 digipacks como queira, e cada um deles vem com coisas diferentes. Então aqui você vai ter os 2 DVDs. Esse é só com as fotos. Esses são só as fotos. E aqui você vai ter o CD ao vivo. O que eu achei muito legal para falar para vocês aqui desse álbum, sem dizer do próprio show, que é muito legal, e além das músicas legais da Dorothy Patch, tem uma carreira, vamos dizer assim, com altos e baixos, tem as músicas do Warlock. Então você vai encontrar aqui... a banda que lançou ela. Exatamente, né? Você vai encontrar algumas faixas do próprio Warlock, né? Ou até covers, né? Tem Breaking the Law. Então, e tem participações especiais, né? Tem vários convidados que vão aparecer nesse show e foi muito interessante. E uma coisa legal que é no documentário, que ela vai visitar a casa de um fã. Ela resolve ir lá, vamos visitar o cara que é o maior fã de Dorothy Patch aqui, quem que é? Ela aparece lá um gordão, né, um alemão, e a casa do cara é dedicada ao metal. Eu falei assim, o cara tem um quartinho assim com CDs, não, na cozinha tem coisa especial. Aí o cara tem edição especial pendurada. O cara tem disco de platina que ele comprou no CD Que Banda, que tá lá na parede dele. O cara tem pôster, tudo na casa do cara é dedicado ao metal. Então eu fiquei impressionado. Esses documentários às vezes eles são meio cansativos, né? Porque só mostra a estrada, os caras passando por aqui, passando por lá. Quando ela vai visitar esse cara, realmente vale a pena assistir esse trecho do documentário. É muito legal. E o cara quase desmaia quando ela vai na casa dele, né? O cara não sabe o que mostrar pra ela, né? Porque imagina o seu artista predileto, um cara que você é fã lá, o cara, vou visitar a sua casa aí. Abre aí, faz um cafezinho pra mim, né? Então foi muito legal mesmo, o show é muito bom, né? E é um material de edição limitada, né? Uma edição limitada que, pra quem é colecionador, quem gosta, né, da Dorothy Patch, vale a pena ter todas essas 3 coisas, vamos dizer assim, né? O álbum com fotos, o disco ao vivo e os DVDs. Muito legal. Aí, aqui de novo, Dorothy Patch, 25 anos em rock. Muito legal. E o meu próximo escolhido aqui é uma banda da Inglaterra. É uma banda que também começou como o Crematory que eu falei ali há pouco. Também começou com death metal mais cru e aos poucos eles foram polindo o seu som, foram deixando de lado os vocais mais agressivos, guturais, foram colocando muita influência de música eletrônica, música dark, gótica dos anos 80. Eu estou falando aqui do Paradise Lost. E esse álbum aqui é o Symbol of Life. Eles tiveram essa fase mais rock gótico, eletrônico, desde o One Second, e lançaram mais um, depois lançaram esse, só foram 4 álbuns, e depois, mais recentemente, eles já voltaram para o som antigo, mais pesadão, mais arrastado. Mas essa fase aqui
uma fase que eles ficaram bastante populares, principalmente na Europa. E eu vou mostrar aqui o álbum, ele tem uma arte que quando você abre aqui, faz uma cruz com a arte, é o símbolo da vida aqui. E é um álbum legal, para quem... Aqui ele tem a foto deles, até eles mudaram o visual, tá todo mundo de cabelo curtinho. Roupa preta, olho pintado. Não, olho pintado não, mas eles continuaram negros, né? Eu considero eles assim um Depeche Mode do rock pesado, assim. Eles são fãs desse gênero e trouxeram isso pro rock que eles faziam, o rock pesadão que eles faziam. E eles são uma banda muito influente, né, na Inglaterra, e são considerados como um dos precursores aí do metal gótico, aí, que foi muito popular durante anos. Agora não tanto, porque saturou, né, como todo subgênero acaba saturando com a quantidade de lançamentos, de bandas, mas é uma banda importante, um álbum bacana, com uma embalagem muito legal. Paradise Lost, Symbol of Life.